Neemias, capítulo 12. Lista dos sacerdotes e levitas. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. Sacerdotes: Seraías, Jeremias, Esdras, Amariá, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Merimote, Ido, Genetoi, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salo, Amoque, Ilquias e Gedaías. Esses homens foram líderes entre os seus colegas sacerdotes no tempo de Josué. Levitas estavam encarregados do cântico de hinos de louvor os seguintes: Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Os seguintes formavam o coro que cantava as respostas: Baquebuquias e Uni, e os seus colegas levitas. Descendentes de Josué, o grande sacerdote. Josué foi pai de Joiaquim. Joiaquim foi pai de Eliasibe. Eliasibe foi pai de Joiada. Joiada foi pai de Jonatas. E Jonatas foi pai de Jadua. Chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Quando Joiaquim era o grande sacerdote, os seguintes sacerdotes eram chefes dos grupos de famílias de sacerdotes. Sacerdote: Meraías. Grupo de famílias: Seraías. Sacerdote: Ananias. Grupo de famílias: Jeremias. Sacerdote: Mesulã. Grupo de famílias: Esdras. Sacerdote: Joanã. Grupo de famílias: Amariá. Sacerdote Jonatas. Grupo de famílias: Maluque. Sacerdote José. Grupo de famílias: Sebanias. Sacerdote Adna. Grupo de famílias: Arim. Sacerdote Eucai. Grupo de famílias: Meraiote. Sacerdote Zacarias. Grupo de famílias: Ido. Sacerdote Mesulã. Grupo de famílias: Gineton. Sacerdote Zicri. Grupo de famílias: Abias. Sacerdote desconhecido. Grupo de famílias: Miniamim. Sacerdote Piltai. Grupo de famílias: Moadias. Sacerdote Samua. Grupo de famílias: Bilga. Sacerdote Jonatas. Grupo de famílias: Semaías. Sacerdote Matenai. Grupo de famílias: Joiaribe. Sacerdote Uzi. Grupo de famílias: Gedaías. Sacerdote Calai. Grupo de famílias: Salai. Sacerdote Éber. Grupo de famílias: Amoque. Sacerdote Asabias. Grupo de famílias: Euquias. Sacerdote Netanel. Grupo de famílias: Gedaías. Registro das famílias de sacerdotes e de levitas. Foi feito um registro dos chefes das famílias de levitas e das famílias de sacerdotes durante a vida dos seguintes grandes sacerdotes: Eliasibe, Joiada, Joanã e Jadua. Esse registro terminou quando Dario era rei da Pérsia. No entanto, os chefes de famílias de levitas foram registrados somente até a época de Joanã, filho de Eliasibe. Divisão de serviços no templo. Os levitas foram organizados em grupos que eram dirigidos por Asabias, Serebias, Jesua, Binui e Cadmiel. O coro estava dividido em dois grupos. Um grupo cantava e o outro respondia. Nos hinos, os cantores davam graças a Deus, de acordo com as instruções deixadas pelo rei Davi, homem de Deus. Estavam encarregados de tomar conta dos depósitos que ficavam perto dos portões do templo os seguintes guardas: Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulã, Talmon e Acube. Essas pessoas viveram no tempo de Joiaquim, filho de Josué e neto de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e mestre da lei. Inauguração das muralhas. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar
Neemias, capítulo 13. Separação dos estrangeiros. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem, quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. As reformas de Neemias. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas, depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixado que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois, dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos, e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles pus Anã, filho de Zacur e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Ó meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros, no sábado, carregavam os seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado. Logo que fosse ficando escuro e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado.
Uma ou duas vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade, mas eu os avisei. Não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos. E exigi, em nome de Deus, que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles, nem os seus filhos, casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon. Por isso, eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó meu Deus, lembra de como essas pessoas marcharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios, para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas, dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidos pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa.